Aula de História, dia 13 de abril, terça-feira. Página 18. Comunidade. Há muitos séculos, na pré-história, os homens viviam em cavernas e juntos trabalhavam com um bem comum. O bem comum era de todos. Essa população era formada por caçadores, coletores de alimento, artesãos e etc. Eles formavam uma comunidade e eram nômades, ou seja, não tinham moradia fixa, viviam se deslocando de um lugar para outro em busca de alimentos. No seu dia a dia, as tarefas eram divididas em cada um e um cumpria o seu papel, ou seja, em prol da comunidade. Os homens caçavam e pescavam, as mulheres colhiam alimentos e cuidavam dos filhos, etc. Isso fazia com que cada indivíduo do grupo tivesse sua devida importância. A propriedade, ou seja, a propriedade era coletiva, ou seja, tudo o que havia na terra pertencia a todos. Os homens ensinavam uns aos outros tudo o que aprendiam. As pessoas mais velhas eram respeitadas, pois tinham mais experiência e podiam repassar o aprendizado aos outros membros. Nossa sociedade é formada por grupos sociais. E o que são grupos sociais? São conjuntos de pessoas que interagem e convivem porque têm interesses, cultura ou crença em comum, ou seja, eles têm o mesmo pensamento, procuram fazer as mesmas coisas, vão para os mesmos lugares, as mesmas religiões. Todas as pessoas convivem em diversos grupos sociais. Alguns são a família, a escola, a igreja, o condomínio, a torcida, os amigos e o trabalho. A sociedade, ao longo do tempo, foi se transformando. Antigamente, os grupos sociais eram pequenos, pois poucos membros faziam parte dele. Página 19. É possível, por exemplo, observar ao mesmo tempo mulheres que se vestem em busca de uma nova forma, ou seja, elas têm burca, que são as mulheres que moram nesses tipos de países, que vão à praia com biquínis. Existem as que usam burca e existem as que usam biquíni. Essas mulheres têm hábitos diferentes, porque fazem parte de sociedade com cultura diferente. Sabemos que existem pessoas diferentes, porque fazem parte de grupos sociais diferentes. Podemos dizer que diversos critérios formam esses grupos sociais: a nacionalidade, a localidade, os interesses, a consanguinidade, a crença e etc. A nacionalidade é um critério determinado pelo país onde cada pessoa nasce. A consanguinidade é determinada pelos laços parentais estabelecidos por nossa filiação. O interesse é um critério que determina as nossas escolhas pelos grupos sociais de que queremos fazer parte. E a localidade é o critério que determina se uma pessoa faz parte ou não de um grupo social a partir do local onde vive. Por exemplo, uma tribo indígena. A crença é uma convicção profunda por meio de fé em uma doutrina ou ensinamento sagrado. Portanto, é possível perceber que as pessoas fazem parte de diversos grupos sociais por causa de diferentes aspectos. Isso significa que fazemos parte de diversos grupos sociais ao mesmo tempo, pois somos seres históricos e convivemos em diversos momentos da vida com outras pessoas. Pelo que já estudamos, podemos perceber que não vivemos sozinhos no mundo. Nós possuímos família, vizinhos, colegas de escolas e convivemos com outras pessoas nas praças, nas ruas, nas lojas, na igreja, etc. Chamamos de comunidade os indivíduos que vivem no mesmo lugar e têm alguma característica em comum, moram no mesmo bairro, vão à mesma igreja, ao mesmo clube e etc. A vida em comunidade, para que todos se situem bem, requer sempre o respeito entre seus membros, para a ordem ser preservada. A cooperação, a solidariedade deve acontecer por meio da união de todos. Por essa razão,
torna-se necessário saber dos direitos e deveres dessa comunidade. Podemos exigir nossos direitos por justiça e temos de aceitar os nossos deveres não como obrigação a fazer, mas acima de tudo como contribuição para que na vida em comum tudo ocorra bem. Observemos alguma situação de uma comunidade, ou seja, de uma vida comunitária. São deveres. Devemos e podemos ter uma casa bonita e organizada, mas ela não está sozinha na rua. Por isso, devemos zelar pela limpeza da calçada e verificar se a rua está iluminada. Também devemos colocar nosso lixo na rua, ou seja, sempre de forma organizada, para que o caminhão de coleta possa levá-lo ou recolhê-lo sem derramar nada. Pessoas que trabalham e estudam durante o dia precisam dormir à noite. Por esse motivo, existe hora do silêncio, que são as 10 horas. Depois desse horário, não é permitido manter festividade que incomodam os outros. Também, para evitar maiores perturbações, alguns prédios não permitem que seus moradores criem animais. São os direitos. Toda criança tem o direito de se divertir, mas quando essa diversão prejudica os moradores da rua, da sua casa e seu jardim, o melhor é procurar outro lugar para brincar. Tem algumas brincadeiras há um desrespeito aos colegas, como pancadaria, palavrões, que não são coerentes com as pessoas educadas. As pessoas de uma comunidade precisam de transporte que devem ser conservados. E os parques comunitários em que existe situação que pode encontrar todo danificado, ou seja, esse local onde você vai, onde você brinca, está bom, está organizado, está limpo, está com boa condição. Em poucos meses de aberto ao público, lá estão arrebentados os brinquedos das crianças, pois até os adultos os usam. E as plantas, a grama, são respeitadas como deveriam? E os telefones públicos em que estado se encontra? Colocamos sempre as embalagens de tudo o que consumimos, como pipoca, picolé, bala, etc., lixeira, tudo em cima dessas coisas. E as nossas praias? Será que temos sempre o cuidado de conservá-las limpas? Há preocupação de recolher as latas, os papéis e os sacos plásticos que usamos? Os sacos plásticos são os causadores da crescente mortalidade das tartarugas marinhas pela ingestão do lixo doméstico. E nossos rios? Eles recebem toda a sujeira desse lixo. Esse lixo é caseiro, até os produtos químicos das fábricas. Quem muito sofre é o habitat natural, pois os peixes morrem. Temos o direito de viver em um lugar limpo e agradável. Atividade. Ainda na página 21. Escreva a resposta a cada uma das perguntas. Por que é formada a sociedade? Letra B. O que são os grupos sociais? Letra C. Cite 3 exemplos de grupos sociais nos quais convivemos. Número 2. Complete a cruzadinha escrevendo o nome de alguns grupos sociais citados no texto. Página 22. Número 3. Observe as imagens e converse com seus amigos sobre as diferentes culturas das sociedades retratadas. Número 4. Escreva o critério que está sendo explicado na letra A. É determinado pelo país onde cada pessoa nasce. Letra B. Determina se uma pessoa faz parte ou não de um grupo social a partir da localidade onde vive. Letra C. Determina as nossas escolhas pelos grupos sociais em que queremos fazer parte. Letra D. É determinada pelos laços parentais estabelecidos pela nossa filiação. Número 5. Responda as respostas. As perguntas, na verdade. O que você entende por comunidade? Letra B. O que deve existir em uma comunidade? Número 6, na página 23. Escreva abaixo de cada figura
o tipo de comunidade que ela representa. Aí tem algumas figuras, você vai dizer se é escolar, se é familiar, se é religiosa, ou se é de algum outro tipo de etnia. 7. Marque um X nos valores a serem praticados pelas pessoas que participam de uma comunidade. União, desrespeito, preguiça, solidariedade, colaboração, justiça. Vocês vão marcar aquilo que vocês acharem que faz parte desse tipo de participação na comunidade. 8. Durante uma apresentação na escola de Carlinhos, seu colega Jorge ficou brincando enquanto os outros organizavam a sala. Em que atitude de Jorge pode prejudicar a turma? Em que? O que você diria a Jorge? Então, temos nosso exercício da página 21 até a nossa página 23, tá? No livro de História. Beijo, até amanhã na nossa aula de matemática.